O coronavírus não afeta só a nossa saúde física e coloca em risco as nossas vidas. Ele também causa muito sofrimento psicológico. No vídeo de hoje a gente conversa sobre os impactos da pandemia nos transtornos de ansiedade e depressão. Olá pessoal, aqui é Juliano Napoleão, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal em que nós conversamos sobre os diferentes desafios para a nossa realização pessoal e social a partir das contribuições da filosofia, dos direitos humanos e das diferentes manifestações culturais. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações sobre as novidades e a interagir comigo nas redes sociais e aqui pelos comentários no YouTube. É preciso que a gente dê atenção para as repercussões da pandemia na saúde mental das pessoas. Recentemente, a Organização das Nações Unidas divulgou um documento em que recomenda a todos os países a intensificação de seus investimentos nas estruturas de serviços de saúde mental. É que a pandemia encontra um mundo que vivencia altos índices relativos aos transtornos de ansiedade e de depressão. Estima-se que no mundo 264 milhões de pessoas sofram com a depressão e que 3,5% da população mundial experimente algum transtorno de ansiedade. É claro que é muito difícil identificar com exatidão tais números e muito provavelmente tratam-se de números subnotificados, porque persiste nas diferentes culturas um olhar estereotipado sobre os transtornos de ansiedade e de depressão que ignoram tais fenômenos como patologias, como doenças, o que impede que muitas pessoas sejam devidamente diagnosticadas e que tenham acesso ao tratamento. Se a realidade mundial é preocupante, a brasileira é ainda mais. Comentei com vocês que a população mundial tem em média 3,5% das pessoas afetadas por transtornos de ansiedade. No Brasil, esse dado é muito mais alarmante e nós temos 9,3% dos brasileiros experimentando algum transtorno de ansiedade. Isso nos coloca, segundo esses dados divulgados, como o país mais ansioso do mundo. Essa realidade é ainda mais preocupante quando a gente considera justamente o não acesso ao devido tratamento. É que, segundo a ONU, nós temos apenas um profissional de saúde mental para cada 10 mil pessoas no mundo. E com os problemas desencadeados pela pandemia e o agravamento dos quadros, nós temos de fato uma preocupação que exige, conforme recomendado, a intensificação dos investimentos nas estruturas de serviços de saúde mental. Quando nós conversamos sobre o impacto da pandemia na saúde mental, é importante que a gente considere que certos grupos específicos de pessoas têm condições que a expõem ainda mais a terem a sua saúde mental afetada pela pandemia. Lá no Canadá, por exemplo, 47% dos profissionais de saúde identificaram a necessidade de suporte psicológico durante a pandemia. Lá na China, 50% dos profissionais de saúde foram diagnosticados com depressão, 45% com algum transtorno de ansiedade e 34% sofreram com insônia. Além dos profissionais de saúde, nós temos também a circunstância das mulheres demandando uma atenção especial. E há uma interseção nesse contexto, uma vez que 85% dos enfermeiros são enfermeiras. As mulheres são a maior parte dos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia. Nós conversamos num vídeo em específico sobre o caráter racista e machista da evolução da pandemia e ele está disponível aqui no canal, caso você queira assistir. Nele nós comentamos como que a injusta distribuição dos afazeres domésticos gera uma sobrecarga e uma estafa nas mulheres e também o grave problema da intensificação dos casos de violência doméstica e de feminicídio. Toda essa injusta sobrecarga e toda essa ameaça à sua integridade física e psíquica é, sem dúvida, um enorme risco à saúde mental das mulheres durante a pandemia. Nós devemos também considerar o desafio de proteção da saúde mental de crianças e adolescentes. Muito pouco tem se falado sobre as crianças e adolescentes no contexto da pandemia e ainda menos tem se feito no que concerne às políticas públicas de proteção da criança e adolescente nesse contexto de ameaça que vivemos. Na Itália e na Espanha, a irritabilidade, a inquietação e o nervosismo são comportamentos relatados pelos pais nas crianças e adolescentes em função da pandemia. Nos Estados Unidos, de maneira semelhante,
nós tivemos 46% dos pais de crianças e adolescentes até 18 anos relatando algum impacto negativo na saúde mental de seus filhos. A preocupação com as crianças e adolescentes deve ser motivo de maior atenção, tendo em vista a prevenção do suicídio. Infelizmente, o suicídio já é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. Por isso é muito importante que a gente proteja as crianças e adolescentes das repercussões da pandemia no que se refere à sua saúde mental. Mas para além da situação específica desses diferentes grupos, todos nós estamos sofrendo muito com a pandemia. Por exemplo, na Etiópia foi identificado um aumento de 300% na prevalência de sintomas de depressão em função da pandemia. A evolução da pandemia é a evolução da difusão de muito mal-estar e, em especial, de muito medo. Nós temos o medo do contágio, o medo da morte, o medo de perder uma pessoa querida, o medo de lidar com essa perda trágica, tendo em vista a impossibilidade de se experimentar o luto da forma tradicionalmente constituída pela nossa cultura, tendo em vista as exigências dos protocolos de isolamento social, o medo do desemprego, da perda de renda e o medo partilhado por todos diante de um futuro incerto e radicalmente imprevisível. É preciso que a gente reflita sobre o medo nesse momento atual. É que a pandemia nos coloca frente a frente com um dos nossos maiores medos, com a nossa finitude. Olhar para a pandemia é olhar para a morte, e conviver com a morte é algo que constantemente nos apavora. É traço comum das diferentes culturas a dificuldade de lidar com a finitude. Diante do medo causado pela finitude, nós podemos nos encontrar em paralisia, discursos de negação da realidade e podemos experimentar diferentes rotas de fuga. Talvez aí a gente possa entender melhor por que tem sido tão difícil para tanta gente reconhecer a realidade da pandemia e por que tantas pessoas embarcam em discursos negacionistas e se dispõem a fugir da realidade, ignorando os riscos que correm ao ignorarem as orientações de prevenção do contágio. É que é muito difícil olhar para uma realidade tão trágica e tão absurda como é a pandemia do coronavírus. E diante do absurdo da realidade, muitos acabam tangenciando, fugindo ou negando a realidade. Mas não precisa ser assim. Para além da paralisia, da negação e da fuga, o medo pode nos apresentar, como nos coloca essa ideia de maneira muito interessante o querido professor Oswaldo Giacoia, numa palestra que eu disponibilizo para vocês na descrição desse vídeo. O medo pode nos apresentar um convite para a coragem. E a gente pode, a partir do medo, optar não por fugir, não por se manter em paralisia, mas por reconhecer a realidade e atravessar as nossas dores. As discussões sobre o medo, a coragem no enfrentamento da pandemia dão pano para manga. E eu quero continuar essa conversa num próximo vídeo, que logo será lançado e que desde já eu te convido para assistir. Muito obrigado por assistir esse vídeo e a gente se encontra em breve.